Aleluia, glória a Deus. Então nós já lemos aqui essa passagem de Jeremias, em que Deus fala que mudaria a sorte de Israel e de Judá. Deus está falando a um povo que estava em cativeiro, em escravidão. Mas ele falava do futuro, ele falava de novos dias, ele falava de esperança, ele falava de conserto, ele falava de reforma, de reconstrução. Reconstrução é você pegar o que está quebrado, destruído, não funciona, é você pegar o que está feio, que está desarmado, que está sem uso e transformar ele, limpar, pintar, deixar bonitinho e fazer agradável. Deus está dizendo que nos dias que estão vindo, Deus vai fazer isso em nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei lá na vigília que eu gosto de pregar aqui na igreja com o meu notebook. E eu levei as folhas do notebook. Igreja, aqui diz nessa mensagem que fala o Senhor, o Deus de Israel. Quem é Deus para você? Ele é aquele que apenas você esfrega a Bíblia e faz um pedido de Deus? Não. Deus ele é muito mais que isso, né? Deus é Pai, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é bom. Aliás, eu queria dizer para a igreja, talvez a igreja não tenha percebido, Deus é bom. Ele, em outras palavras, não é mau. Você entende isso? Porque às vezes a gente está em uma situação em que Deus não está se agradando e a gente espera que Deus vai fazer algo, descer um raio nas cabeças. Às vezes você está em uma situação que não é bom em público falar o que é, e você tem medo de vir para a igreja porque o profeta, a profeta vai estar lá e Deus vai falar. Deus é bom, igreja. Amém, é verdade. A Bíblia diz que se um homem pedir a Deus uma pedra, Deus vai transformar isso em dar o quê? Pão. E se em oração você não sabe o que pede uma serpente, Deus vai lhe dar peixe. Deus é bom. A Bíblia diz que Ele é bom e salvo, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é galardoador, Ele é justo. E Deus é um justo e é um Deus que não é masoquista. Deus se agrada do sofrimento do homem. Ele não é masoquista. Não se agrada. Deus se agrada. Diz que ele se agrada no sofrimento do justo. Por quê? Porque você busca o Senhor. Nesse ponto, sim. Eu quero dizer para a igreja que Deus é bom. Não é complicado, a gente que complica. Deus escreve por linha certa um homem. Essa história de dizer que Deus escreve por linha torta. Não, Deus escreve certinho um homem que. Cheguei a ficar como? Pegaram uma dessas mulheres de Saddam Hussein, as viúvas, e pegaram uma delas e lá como é que diz que bota a luz na cara? Não, como é que você pega a polícia pega um cara que roubou, fez um mal e bota a luz na cara dele? Interrogatório. Difícil de palavra, né? Uau. Pegaram elas e perguntaram como era a vida de Saddam Hussein. Falaram um monte de coisa e perguntaram como é que ele tinha, qual era o passatempo dele. Ele gostava de ler, ele gostava de dar tiro, ele gostava de fazer o quê? Ele gostava de assistir vídeo. Então ele gostava de filme. Não, ele gostava de assistir futebol, ele gostava de novela. Não. E que tipo de vídeo ele assistia? Ele amava assistir os prisioneiros dele serem torturados até a morte. Deus não é assim. Você pode sofrer, Deus se agrada, porque dali do seu sofrimento vai sair filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque aí vai abrir a oportunidade para Deus agir na tua vida. Amém? Aleluia. Saddam Hussein safado. Também fala que
Queria falar para vocês que outras pessoas como César, Nero, aqueles imperadores loucos lá, aqueles gays, eles se alegravam em ver os leões fazendo barbecue dos crentes, né? Deus não é assim. Você pode sofrer, Deus se agrada. Eu repito para vocês, porque daí dessa esponja, aleluia, quem lembra? Vai sair um glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós somos pecaminosos, nós temos coração enganador, nós somos infiéis, insensíveis, inquietos. Em Jó 14:1 diz que o homem nascido de mulher é cheio de quê? Inquietação. Nada está bom. E quando está bom, nada presta. E quando não presta, não tem nada. E quando não tem nada, cadê? Faz um círculo, uma confusão. O filho da mulher. Nós somos assim. Nós somos... Você percebeu que a gente tem um monte de problema, né? A gente diz que tem. E quando se resolve um, você corre para o outro. E quando resolve o outro, você corre para um. E quando você resolve um e o outro, você corre para o próximo. E aí vai mudando de novo, mas aí está sempre angustiado por alguma coisa, está muito inquieto. Aí a Bíblia diz, Jesus fala, aquele que está cansado e oprimido, cheio de problema, vem a mim. Mas ao mesmo tempo tem um versículo que diz Davi dizendo, ai do homem que cair na mão do Deus. Deus é bom. Como é que Davi, que conhecia Deus, Deus disse, o coração dele é igual ao meu. E ele diz, dura coisa cair na mão do Deus vivo. Porém, mais tarde ele diz, é melhor cair na mão do Deus vivo do que cair na mão do homem. Porque sendo Deus misericordioso, Ele sabe como tratar com o homem. Mas caindo o homem em pecado na mão do outro homem, vamos levar para a sala, vamos aconselhar, não, vamos tirar da igreja, não, vamos cortar o dízimo, não, vamos, vai empurrando, o outro leva e sai, nós para baixo. Mas Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Quero dizer para a igreja que eu estou em introdução. Não estou pregando, eu falei isso lá. Vou falar para vocês. Ainda estou na introdução. Aleluia. A Bíblia nos fala que nós somos uma bênção perante o Senhor, ou seja, nas mãos de Deus. A Bíblia fala que nas mãos de Deus nós temos proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido, porque a mão de Deus está sobre nós. A Bíblia fala que Deus nos toma pela mão direita e nos guia, nos leva. Deus, Ele é bom, igreja. Ele é bom, Ele é bom. É por isso que Ele está dizendo que Ele vai mudar a nossa sorte. Agora, igreja, por que é que às vezes nós pedimos ao Senhor e nada acontece? Por que é que a gente sabe estar na promessa? Eu digo para vocês, olhem a promessa de Deus na Bíblia. Ele diz que é dar. Ele não é mentiroso. Ele é bom. Ele quer dar. Deus, Ele está ansioso para nos abençoar. Ele se alegra na prosperidade do justo. É Deus. E desculpe estar falando novamente a respeito de 2014. Mas é o mês de janeiro todo, viu? 2014. Vai acostumando. Por que é que algumas vezes não recebemos aquilo que Deus tem para nós? Eu quero dizer para você, nesse ano de 2014, 15, 16, 17, 18, aí vai para frente, algumas coisas que vai te ajudar. Não são esses pontos somente que vai fazer você ter sucesso, mas são coisas básicas que nós erramos. E insistimos em entender que Deus está errado. Primeira coisa, você tem que estar no local e na posição de receber a bênção de Deus. Igreja, Deus falou a Abraão, olha, eu vou fazer de você uma grande geração, porém, nação, porém, esse povo vai ficar 400 anos escravo e no Egito. Deus estava com o plano dele, Deus tinha um plano, mas teve que passar. Deus perdeu o controle, 400 anos no Egito. Não, Deus estava no controle, 400 anos Ele tinha dito isso antes. E quando Ele tirou o povo lá do Egito,
não se firmava na posição, nem no local em que Deus queria. Era caminho de quantos dias? 3. Moisés falou ao faraó: deixa meu povo ir a caminho de 3 dias. Mas 40 anos se passaram, porque durante 40 anos o povo não se posicionava diante de Deus. Qual é a posição? É a posição de oração, é a posição de obediência, é a posição de trabalhar na obra do Senhor, é a posição de perdão, é a posição de amor, é a posição de ser o que? Diante de Deus, eu aceito o que meu pastor está dizendo. Não gosto. Deus está falando, eu faço. Amém. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente pede a Deus e Deus olha e Deus diz: fica aqui, que eu vou te abençoar aqui. E a gente fica na inquietação. Entendeu a inquietação agora? Você já viu aqueles jogos, não foi do PG, deixa eu falar, aqueles peão, que é um círculo assim, e o peão vai rodando, onde ele parar e ganha as pontas. Você já viu esse jogo? Eu não consigo jogar aquilo. Porque quando aquele peão está rodando, que eu vejo aquele monte de círculo, eu fico tentando acompanhar o peão e daqui a pouco eu já estou querendo vomitar, porque eu me jogo muito fácil quando eu vejo muito a inquietação. Eu acho que Deus, ou você é frio ou você é quente. Eu não consigo. Eu quero te abençoar e você não para. Aquieta-te, cala-te, espera em mim. A Bíblia fala em Salmo para nós esperarmos no Senhor. A Bíblia fala para termos perseverança, ou esperança, ou vontade, atitudes que Deus possa nos ver e nos abençoar. A Bíblia fala que o diabo, nós não podemos dar lugar ao diabo. O que é isso? Em vez de darmos lugar a Deus, para que Deus traga as bênçãos, às vezes nós damos lugar ao diabo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, não deis lugar ao diabo, é porque tem gente dando lugar ao diabo. E ele nos chama a atenção de não dê lugar ao diabo, fique na posição. O lugar é o lugar de posição, o local em que Deus colocou você. Deixa eu colocar uma coisa que eu não falei na igreja lá, claro, não era a minha igreja, eu não podia falar. É posição de aqui dentro da igreja. Aliás, eu acabei falando, falei de ministério, de coisa, acabei falando isso. Qual o ministério que Deus colocou você? Eu não gosto de ficar aqui porque eu não gostei disso, eu vou para outro ministério. Eu não gosto de ficar nesse departamento porque tem tal pessoa que eu não gosto muito bem com ele, com ela, eu vou para outro ministério. E Deus quer te abençoar naquele ministério que Ele falou você para ir. Tem gente que é cheia de unção para fazer algumas coisas, mas por causa de inveja ou minha, por causa de aquela pessoa está sendo melhor do que eu, né? Não, eu não vou ficar aqui, eu sou de outro lugar, soberba. E Deus disse: se você ficar aqui, eu te abençoarei. Você percebeu no versículo de Jeremias que ele diz que ele vai nos levar para a terra em que ele nos prometeu, e ali que ele vai nos abençoar? Deus disse para Abraão: eu vou levar você para aquela terra, e lá eu te abençoarei. Local e posição diante de Deus. Amém? Vocês recebem? Amém. Estão muito calados. Sabe outra coisa a respeito de local e posição? Deus vem e diz: fica na direção da luz verde. Tem uma amarela e tem uma roxa. Eu gosto da roxa. Eu falei uma coisa, eu vou repetir para vocês. Graças a Deus, para vocês, que eu não sou Deus. Porque na hora que eu me irrito, eu tenho vontade de quebrar tudo. Como o homem falou. Ninguém diz isso. Aí você vem, tudo que eu já falei é ficar fora da posição e do local de Deus. Mas você quer, presta atenção, você quer que Deus te abençoe anyway. Segura isso aí, agora vem cá. A Bíblia diz que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Você volta aqui para o seu lugar agora e diz: Deus, tu és onipotente. Isso para o Senhor é nada. O Senhor criou tantas coisas, o Senhor me dá isso? É nada. Igreja, deixa eu trazer para vocês aqui para a verdade da onipotência de Deus.
A onipotência de Deus não é só o poder que Deus tem de fazer, é o querer de Deus fazer. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E geralmente, quase que 100% das vezes, Deus faz quando você está na posição e no local que Deus mandou você ficar. Você está entendendo? Oh. Aleluia. 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 Você viu quando Moisés intercedeu pelo povo? Não falei isso da vigília, mas anota aí. O povo se rebelou contra Deus. E Deus disse a Moisés: você se afasta discipulado. E Deus disse o quê? Ele não falou isso no livro da vida, não falou? Sabe o que Deus disse? Deus disse: ok. Mas Ele disse também: eu vou ter misericórdia de quem eu. Deus tem misericórdia de nós, porque Ele quer ter misericórdia. Ele pode te dar a bênção que você tanto precisa, aquilo que você crê que é a solução da sua vida. Ele pode achar que não, mas Ele pode querer te dar. Anyway. Mas se Ele quiser fazer. O céu chegou para Jesus: Jesus, Ele disse: o que você quer? Eu quero ver. Jesus disse o quê? Eu também quero ver. Veja. Quando Deus quer, nós somos abençoados. Mas nós temos que estar na presença de Deus, na vontade de Deus. Segundo ponto é: confie nele, até nos impossíveis. Nossa impaciência nos faz incrédulos ao poder e querer de Deus. Já falamos que Deus pode, já falamos que temos que estar na posição. Mas as nossas impaciências, e aí quando a gente pecar, nos separa de Deus. A impaciência corrompe o nosso caráter. E aos poucos, a impaciência vai transformando o nosso caráter. Presta atenção, duas coisas. A primeira é que Deus, quando fez toda a criação, Ele criou a lua. E essa lua, existe uma distância entre a lua e a terra. E essa distância influencia diretamente no comportamento dos mares. Deus calculou isso. A lua influencia no movimento do vento e das nuvens. Deus calculou isso. A lua influencia nos vegetais. A lua influencia nos animais. A lua influencia até no comportamento humano. Tem gente que diz que os caras estão muito doidos. Ih, a lua hoje está na cabeça dele, está doido, cara. Já ouviu isso no Brasil? A lua está mexendo. Até o dor de dente diz que a lua está cheia lá. Agora veja bem. Você não confia. Aquilo que é impossível na sua vida, aquilo que não tem uma agenda, aquilo que já acabou, aquilo que já morreu, e você não confia, mesmo isso, você não confia no Senhor. Peraí, Deus tem capacidade de criar tudo isso, de calcular a distância da lua do sol, de fazer com que a Terra, até o momento, seja o único planeta. Disseram que acharam outro semana passada um planeta com água aí, mas é o único planeta, pelas contas, humanamente falando, que pode existir ser humano aqui. Você acha que Deus tem capacidade de fazer tudo isso e não tem condições de tirar uma dor de dente, uma dor de barriga sua, uma inquietação sua, transformar a vida do seu marido, dos seus filhos, transformar a sua conta bancária, tirar a enfermidade de você? Você acha que Deus não tem capacidade? Desconfie do Senhor. Aleluia. É, pastor, eu estou vendo sua vida e aí eu continuo confiando no Senhor. Vai. Seis anos atrás, eu sempre trago isso porque é bem para essa pregação. E aí, Carlos continua pedindo dinheiro às pessoas. Uma vez eu respondi para ele: não peço mais, eles me dão sem pedir. É Deus. A Bíblia diz: confiou no Senhor, não foi confundido. Amém? Amém. Quem me conhece aqui, tem algumas pessoas da família que me conhecem há muito tempo, quem vocês me conhecem aqui? Não estou pedindo para você concordar comigo, não. Se eu fosse milionário, vocês acham que teria alguém na igreja passando dificuldade financeira? Não. Amém? Não é o dinheiro que muda o meu caráter. O meu caráter é que muda o dinheiro. Você vai escrever isso?
Provérbio 35:6, confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbio 7, filho meu, dá-me o teu coração. Ainda fala que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, nunca se abalam. Oh, glórias. Isso é para mim também. O ser humano, quando tem uma enfermidade muito grave, vou morrer. Nós, na nossa essência, temos medo da morte. A Bíblia diz que Jesus já venceu a morte. Vai ser o último inimigo a ser destruído, mas Jesus já venceu todos os inimigos na cruz. Aleluia. Nós não deveríamos, na verdade, a pastora Teresa sempre fala isso, nós não deveríamos ter medo da morte. Nós não deveríamos ficar alegres com a morte, não buscar a morte, mas ficar alegres com a morte, porque a morte é sinônimo de que nós vamos encontrar com o nosso Deus, a quem nós todos os domingos e todos os dias dizemos glória, aleluia, eu anseio te ver. Vai morrer? Ah, não! Não tem que trabalhar. Tudo lindo, maravilhoso. Pois é. Algum disse, não tem um marido chato, não tem mulher chata, não tem falando, não tem nem sogra lá. O Jonas falou isso. Eu sou de paz, viu? O Jonas. Eu falo, a minha sogra estava lá. O Jonas, está cantando, viu? Mandar para lá. Deixa eu dizer uma coisa para você dessa inquietação aqui. Isso é para 2014 para você. Olha, preste atenção. O homem, preste atenção, escreva isso se for possível. O homem, ele é imortal. O homem não morre. Você pode ter um acidente de avião, de carro, de barco, de tomar queda, de escorregar, de enfermidade. O homem é mortal. Até Deus disser, agora você vem. Você entendeu isso? Você pode acontecer o que for na sua vida. O médico pode dizer, eu dou 48 horas. Deus diz, Você sabia que em pouco tempo, em 2 meses, você vai morrer? E Deus diz, Aí o diabo disse, você disse, eu vou morrer. Como eu disse, aleluia. É Deus, você é imortal. Glória a Deus. Até Deus dizer, não, é minha. Você entende isso? Sabe o que é isso com as palavras? Confie no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, Deus. Que bom. Que bom. Vocês são uma bênção. Deus é tão bom. Ama vocês. Não foi para vigília, não está pregando de graça. Posso botar um vídeo de novo? Número 1 foi o quê? Quem é Deus? Número 2. Amém. Número 3. Assuma quem você é. Essa que quer ser mais boa, essa que quer ser. Oh, glória. E eu creio que vocês vão gostar também. Eu conheço os crentes. Assuma quem você é. Olha aqui. Primeira coisa. Vocês têm que assumir que vocês são crentes de pipoca. Mas pastor, eu não sou assembleia. Você é crente de pipoca. A gente tem que gostar do fogo. Presta atenção. A semente. Ela deu um glória dentro da tão grande lá. O teto da igreja quase rampa. Presta atenção. A semente da pipoca. Eu estou falando que você tem que assumir quem você é. E eu estou lhe dizendo que você é um crente de pipoca. Eu sou. Amém. A semente da pipoca. Dentro da semente, ela é dura, não é? Ela não é seca. Já tentou quebrar ela com o dente? Vai quebrar o seu dente. Mas, preste atenção. Descobriram que dentro da semente da pipoca tem uma parte de água dentro dela. Bem pouco. Aí você pega aquela semente, só ela. Chega no micro-ondas da sua casa. Coloca lá dentro. Ela
Aleluia. Eu estou vendo gente arrependida de não ter ido na sexta-feira. Aleluia. Vocês são crentes o quê? Agora sim. Pipoca. Alguém, por favor, leia para mim 2 Coríntios 5:20. Eu não pedi lá porque o tempo estava curto. Você sabia que vocês estão ganhando mais pontos de pregação do que foi pregado na vigília? Deus é bom. 2 Coríntios 5:20. Essa é a segunda parte que quero também mais gostou. Pastora Maria vibrou. Quem achou, leia. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-nos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Continue. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Justiça de Deus. A Bíblia diz que nós somos o que aí? Embaixadores. Igreja, preste atenção. Escreva se for possível. Ou pegue esse depois. Preste atenção no que Deus tem para você. Preste atenção. Quem estava lá e ouviu, segurou isso. Nós somos embaixadores. Aleluia. Eu sou embaixador. Você não tem a menor ideia do que é embaixador. Você não tem a menor ideia dos direitos de um embaixador. Você não sabe o que é que o embaixador está fazendo, onde é que ele vai. Para Cochichina, ele vai, tem uma sede lá. Se você é um embaixador, existe uma embaixada. Mas o que é embaixada? Não é aquele negócio de futebol, não. No sul do Brasil, chama embaixada fazer pontinho na mão. Não é isso, não. O Beto já levou falando futebol, isso aí é tudo. O Espírito Santo me vem com embaixador. Vou começar da embaixada melhor, lembrando da embaixada? A embaixada é um escritório, ou um office, uma sede, um pedaço do. Vamos falar dos Estados Unidos, estamos aqui, né? Arranca uma terra dos Estados Unidos, transporta até a África, um país da África, bem pobrezinho, bem pobre. Se alguém se ofender com a África, bota lá. O interior da Bahia, bem pobre. Caixa prego. Instala uma embaixada naquele local. Ao momento que os Estados Unidos enviou uma embaixada, uma pessoa para aquele lugar, quem pisar na grama daquele local, vivendo naquele país onde a embaixada está, se alguém pisar na grama sem ordem, é um ato de guerra. Está provocando. Não provoca Deus, não. Qualquer coisa que se falar a respeito de, como houve em um país, eu falei isso, onde eu fui lá em Guiné-Bissau, a embaixada foi, chega lá, embaixada, foi essa agora. A embaixada, não faça isso, está gravando. A embaixada recebeu tantos tiros lá em Guiné-Bissau, eu fui lá comigo, o pastor Júlio, estava lá toda esburacada, enorme, parecendo a Casa Blanca. Lindo, mas estava totalmente destruído. E isso é um ato de guerra. Qualquer coisa que fizer contra a embaixada é um ato de guerra. Para que exista uma embaixada, necessita ter ali dentro um embaixador. Volta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos preparou aquele local e vai enviar uma pessoa que mora em Pleno. O pessoal de Pleno, mas e não é difícil aqui nos Estados Unidos uma casa, não precisa sempre não, qualquer lugar. Uma casa com uma piscina, 3 quartos, 2.500 square feet. 2 andares, ar-condicionado aqui. Com o carro do ano, a Sogoba, né? Do governo do ano, da rua. Cadillac, melhor, de luxo. Para ele aqui, nos Estados Unidos, mora aqui, ele tem tudo isso. O embaixador que mora nesse local bem pobre, ele tem direito ao mesmo estilo de vida que ele tinha neste país. Isso quer dizer que naquele lugar bem pobre, onde as coisas são difíceis, onde há violência, ele tem que ter o mesmo estilo de vida que ele tinha lá. Então naquele local pobre, ele tem que ter, é a obrigação, é lei, dele ter uma
dele. E tem mais coisa. Ele tem proteção do país de onde ele veio. Se naquele local alguém falar alguma coisa má para ele, ou tocar fisicamente nele, ou acusar ele de qualquer coisa, é um ato de guerra. Você entende o que é agora embaixador? E o que é uma embaixada? Embaixador. Eu conserto isso já. Nós só vai dizer que talvez esse pastor não tem moral na igreja. Mas vamos lá. Tem uma outra coisa que agora vocês não receberam isso. Vocês vão receber aqui. Presta atenção, adianta aí na sua. O embaixador, ele é imune a qualquer acusação. Essa é bom. Quando uma pessoa é embaixador, ele não pode ser levado à prisão. Ele não pode ser levado a nenhum juiz sem antes houver tratado com ele todas as situações, verdades e mentiras. Ele não pode ser nem levado a um juiz para perguntar. Ele tem imunidade do país dele. Amém? Vocês querem isso? Amém. Igreja, nós somos, segundo lemos, embaixadores de Cristo. Vamos lá agora, receba. Nós temos direito de ter a condição de vida do país ou da nação que nos enviou. Somos embaixadores de Cristo na terra. Nós temos que ter o nível de vida em que o céu nos oferece. Você tem direito a ouro, a prata, a alegria. Você tem direito à comunhão. Você tem direito à mesa com Cristo. Você tem direito às coisas boas. Você tem imunidade. Ainda que seu pecado seja vermelho como a escarlate, eu farei ele branco como a neve. Se alguém se levantar contra ti, eu me levanto contra ele. Se alguém te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Somos embaixadores. É que a gente pensa que embaixador tem que estar trabalhando o tempo todo. Tem sim. Eu estou falando de embaixador. Se você não faz nada por Cristo, você não é embaixador. Você é um enganador da nação do céu. Amém? Aleluia. Tudo tem seu preço, igreja. Aleluia! Oh, glória! Ai. Terminou não. Não terminou não porque o diabo te declarou guerra. Ele falou mal de você, ele inventou mentira de você, ele entrou na sua casa, ele atingiu a sua família. Ele atingiu o seu corpo físico. Ele atingiu aquilo que não poderia atingir. Isto é um ato de guerra. Os céus vão enviar os seus anjos e Deus vai estar, ele mesmo pessoalmente à frente desta guerra, batalhando, porque esta guerra não te pertence. Essa batalha pertence ao nosso Deus que nos enviou. Oh, glórias! Oi! Glória a O Deus. diabo te roubou, mas Deus está aí, viu? Aleluia. É hoje que vai Aleluia. É sim, meu irmão, é hoje. Ele está dizendo aqui, ó, eu vou mudar a sorte do meu povo. Aleluia. Agora preste atenção. Eu queria voltar naquela história de impossível. Sabe por que eu quero voltar? Sabe por que esse povo, não falei lá, mas eu quero falar. Sabe por que eu volto um pouquinho naquela história de que Deus nos criou e no meio de uma multidão, existe na Terra 7 bilhões de pessoas hoje. Aí eu quero que você, antes de eu falar sobre embaixador, sobre tudo isso, volta atrás quando eu falei para você do impossível. Voltou, ok. Vem cá agora. 7 bilhões de pessoas existem na Terra. E anos atrás ele pegou o vovô e vovó e foram para a lua de mel. E saiu mamãe e papai. Lavou dos dois lados, ok? Vamos dizer que vocês passam aí, presta atenção. Aí quando mamãe e papai foram para a lua de mel, saiu você. A Bíblia diz que Deus, antes
Dá benção, dá benção. E essa multidão que existe aí, Deus pega e faz você nascer. E no meio dessas 7 bilhões de pessoas, Ele tem um projeto e um plano para você. Ele tem algo que só você pode fazer. Ele tem algo que só você pode falar. Está designado a você a pregar o evangelho a toda criatura. E sabia que nesses 7 bilhões de pessoas existe pelo menos uma criatura que Deus escolheu no meio de 7 bilhões para pregar o evangelho, e esta é você? Eu vou repetir o que eu falei na última mensagem. Pastor, você não sabe a minha situação. Aqui na igreja, está tudo bem. Você não sabe o que eu estou passando lá em casa. Não sabe o que eu passo com o trabalho. Você não tem ideia, pastor. Você não tem ideia como está meu coração, minha santidade, meu temor a Deus, a minha fé. Está abaixo de zero. Eu quero dizer para você que Deus tem lá fora, no meio de 7 bilhões de pessoas, uma pessoa exatamente, que precisa exatamente de alguém como você para ser aconselhado. Você sabia disso? Você pode estar mais baixo possível, lá no chão embaixo, debaixo do chulé, do cocô, do cavalo, do bandido. Deus quer que você, como você está, pregue a esta criatura. Presta atenção. Deus tem um projeto na sua vida. Você acredita agora? Que o seu impossível foi Deus que permitiu para você levar esta situação de impossível e dizer: olha, eu estou na mesma situação, talvez pior do que você, mas eu creio em uma coisa: existe um Deus do impossível. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Você pode ler novamente aí Jeremias 29, versículo 11 e 12, por favor. A vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. É a chave, é o seu impossível. Aleluia. Sim, amém. Pastor, eu já tentei. Irmãos, eu vou fazer igual a Davi. É difícil para pessoas que não têm uma fé forte o suficiente, ou um conhecimento de Deus, aceitar esse versículo. Fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca, ele disse nunca, vi o que é o justo? Mendigar o pão. Se Deus encontra espaço de justificar você em você, você não vai mendigar o pão. Isso quer dizer que o impossível, Deus está com ele. Seu impossível está na mão de Deus. Por último, o relógio voa. Por último, é o último? É. Reconheça na sua vida que Deus, ele é logânico. O que é logânico? O que é logânico? Sabe aqueles caras que cantam epa? Já pensei. Deus é logânico. Amém. Aprendi com ele, você disse? Que bom. Isso para mim é um elogio. É seu. Ele é logânico, ele é paciente. 1 Timóteo 1,16, por favor, que eu leia. Rapidinho. 1 Timóteo 1,16. Igreja, novos dias, igreja. Preste atenção a isso, são novos dias. Creia nisso. Você só vai ver isso se você viver o que Deus está falando. Mas por essa mesma razão foi concedida misericórdia, para que em mim o principal repreendesse Jesus Cristo, e a sua completa longanimidade, esse serviço, ou de crer, ou avisados de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos seus séculos.
desse texto, no mesmo versículo, e é isso aí que você falou, mas mais isso que eu vou acrescentar, diz que a paciência de Deus é perfeita. A paciência humana dá murro na mesa. A paciência humana dá chute no cavalo, no cachorro, derruba a bicicleta, quebra o vidro da sala. Eu, quando era pequeno, todo mês tinha que comprar o vidro da cristaleira novo. Oh, puxa, eu sabia que ia dizer isso. Está gravando isso? Está gravando. Por que a paciência de Deus é perfeita? Sabe por quê? Paulo está dizendo que dentre os pecadores, dentre aqueles que fazem coisa errada, ele diz, eu era o principal, eu era o número 1. E Paulo, nesse momento que escreveu isso, era o maior pregador do evangelho da época. É o homem que mais era usado por Deus. Porque Deus transformou pela misericórdia e a graça dele aquilo que era maldição e bênção. Isso é paciência. E esperar que você saia da posição que Deus não te mandou estar e vir. Deus está esperando, igreja. Deus está esperando você vir para a posição de bênção. Eu creio que Paulo nasceu para o que ele fez. Mas ele estava fora dele. Ele estava fora do local. Ele não conhecia Deus. Mas no momento que ele se colocou, Deus trouxe ele no sol, né? Mas por quê? Mas no momento que ele se prostrou diante de Deus, a coisa mudou. E hoje nós somos abençoados, porque houve uma mudança na vida de Paulo. Por causa de quem? Da paciência de Deus para com Paulo. Você sabe por que você está aqui hoje? Você sabe por que você conheceu a Cristo e conhece? Porque Deus foi paciente. Deus foi paciente. Vocês me dão 5 minutos? Vamos ver, ó. Levanta a mão que me dá 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 30, 40. A pessoa que pastor é burro. Pastor é pastor, não burro. Domingo que vem. Presta atenção. Domingo que vem? Mas calma aí, mano. Presta atenção. Olha a paciência de Deus. Eu não falei isso na vigília, hein? Eu aprendi isso sexta-feira. Deus criou o mundo. Colocou Adão e Eva no mundo. Adão e Eva, então, caiu no golpe do diabo. Aquilo que Deus criou e disse que era bom, o diabo veio e interferiu. E mudou a história. Aí Deus mandou novamente refazer tudo de novo. Vou dar uma chance a vocês. Logo o mundo entrou em corrupção de novo, os seres humanos. Deus mandou quem? Noé, de novo. Só sobraram algumas pessoas. 10 pessoas, a terra foi repovoada. E o povo novamente caiu. Aí veio outra coisa depois disso que foi? Em ordem? Antes? A Bíblia está aí, você pode abrir, não me pode, eu vou falar. Vocês têm que ver. Não fala. Depois do dilúvio, qual foi a queda do homem? Qual que o diabo amou? Torre de Babel. Ah, Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, Deus procurou Abraão e fez o povo dele, o que eu já falei aqui, vou repetir, ficar 400 anos no Egito. Aí o povo ouviu a conversa do diabo de novo. E o povo se rebelou contra Deus por 40 anos no deserto. Depois disso, Deus foi enviando juízes, reis, sacerdotes, profetas. E o diabo armava sempre uma roupa Davi. Davi viu e caiu. Salomão viu 700 e caiu. E a coisa vai piorando. E vai piorando. Aí Deus, lá no livro de Ruth, faz que uma mulher
fome, não tem. Você já deve estar enjoado disso, mas Deus, Ele é paciente com você. Só faça o seguinte, ó, espere algo na direção de Deus. Aí você vai ver o que é bênção. Aí você vai ver o que é bênção. Amém? Amém. Vou acabar agora. Como eu disse lá, já estou na folha 8 agora, faltam 43. Conclusão. Seja lá qual for os seus alvos, projetos para 2014, Deus está trazendo para você algo. Eu creio que é algo bom. Eu creio que é restauração. Eu creio que é amor, eu creio que é alegria, eu creio que é prosperidade, eu creio que é vida, saúde, eu creio que é abundância, é unção, é poder, eu creio que é. Eu quero repetir para vocês, eu já falei aqui, falei na vigília. Pode vir aí, e deve vir sofrimento. Porque no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu. Eu quero repetir para vocês o que eu falei aqui. A cruz está no nosso ombro. É pesado, é doloroso. Mas a cruz não é o nosso fim, é o nosso meio de chegar à vida eterna, de chegar na bênção. Através da cruz nós somos salvos por Jesus. Amém? Amém. Aleluia, aleluia. Estamos terminando. Eu quero dizer para vocês que a promessa, pastor Del, meu pastor Del, de profeta para pastor. Versículo 3 novamente diz que eis virão dias. Eis que virão dias. Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Você pode imaginar os dias chegando agora? Você pode imaginar vivendo uma vida de embaixador, como você quiser? Você pode imaginar Deus te abençoando, Deus abrindo as portas do céu, os tesouros escondidos do céu na tua vida hoje? Você pode imaginar aquele problema que quase impede de trazer você na igreja hoje, quando você chegar de volta em casa está resolvido? Você pode imaginar o seu corpo físico sendo curado agora? Eis que virão dias. Você pode imaginar a mão de Deus te protegendo onde quer que você vá? Igreja, nós cantamos louvor, não lembro nem qual foi o louvor, mas eu sei que eu disse, Deus, quem disse que eu mereço isso? É bom quando a gente fala uma coisa, a gente fala besteira, a gente fala e ouve a resposta de Deus. Sabe o que ele respondeu? Eu disse. Eu disse na minha palavra que te abençoaria. Eu disse que os seus dias serão dias fartos. Eu disse que o Senhor, aleluia, dos exércitos, ia passear no meio do teu povo e ia abençoar. Pai, em nome de Jesus, que teu povo nesta hora, Deus, possa assumir esta mensagem que tu deixa a ele nesta noite. Que o teu povo, Deus, possa regozijar, se alegrar. Ó Deus, que a tristeza